No vídeo anterior, eu te contei que aquilo sobre o H2O era uma mentira. Hoje eu venho te dizer algo ainda mais incômodo. O problema não era a água. O problema é que você perdeu a voltagem e ninguém te explicou o que isso significa para o seu corpo. Se você está cansado, se você não se recupera, se sente que algo não consegue decolar, não é falta de força de vontade, não é a idade e também não era a água, é simplesmente que seu corpo provavelmente está descarregado. E aqui vem a pergunta incômoda: se esse líquido pode devolver a vida, por quê? Continuamos pensando que se hidratar é apenas beber água. A questão do H2O era só a superfície. Hoje vamos falar do verdadeiro problema. Seu corpo funciona com eletricidade e é provável, como eu disse, que você esteja perdendo essa eletricidade. Durante décadas fomos educados sob uma premissa incompleta. Nos disseram que a água é apenas uma espécie de solvente, um caminhão de transporte para nutrientes. E hoje eu venho te mostrar que essa é provavelmente a maior mentira da biologia básica. Porque a água não só transporta a vida, a água é o suporte elétrico da vida. Se você se sente constantemente exausto, se a inflamação persistente não passa de forma alguma, se sua mente parece funcionar apenas pela metade, com uma clareza reduzida, então não procure uma deficiência de comprimidos, mas sim procure uma deficiência de voltagem, de energia vital. A catedral que é o seu corpo não está quebrada. Simplesmente ficou sem luz. E fique com essa ideia, porque ela vai nos acompanhar durante todo o vídeo. A vida, na verdade, não funciona simplesmente pela quantidade de água disponível, mas sim, e de forma crucial, funciona pela eletricidade, que é o seu verdadeiro motor. E para entender porque estamos tão doentes hoje, vamos fazer uma viagem de volta ao final do século XIX. Naquela época, ocorreu um cisma que determinou o destino de milhões de vidas. De um lado estava o famoso cientista Louis Pasteur e sua teoria do germe. Sua mensagem era simples e facilmente vendável. O inimigo é externo, é um micróbio e deve ser eliminado. E por outro lado, havia gigantes como Claude Bernard, Antoine Béchamp e, sobretudo, René Quinton, de quem falei no vídeo passado. Eles defendiam com veemência a teoria do terreno e diziam: eles afirmavam categoricamente: o micróbio, por si só, não é absolutamente nada. O que realmente importa e tem grande relevância é o meio ambiente em que o micróbio vive e se desenvolve. E aqui vou-te adiantar algo muito importante, só uma pequena e valiosa pista. Quando falo sobre o meio ambiente, não estou falando apenas de uma simples limpeza ou da presença de nutrientes essenciais. Estou falando de uma carga energética, de uma ordem intrínseca e também, sim, também de uma eletricidade fundamental. Pois bem, agora me permita usar novamente o exemplo do aquário que já utilizei. No vídeo anterior sobre o H3O2. Imagine um aquário com a água suja e, além disso, parada. Evidentemente, os peixes começam a ficar doentes. Pasteur ensinava que era preciso injetar medicamentos específicos no peixe ou então tentar matar as bactérias presentes na água de forma eficaz. Quinton, por outro lado, nos mostrou que a solução estava simplesmente em limpar o aquário. Se você troca a água, se restaura sua salinidade e sua carga elétrica, o peixe se cura sozinho e o micróbio já não encontra onde se alimentar. Infelizmente, o modelo de Pasteur era mais lucrativo. E não, isso que estou te dizendo não invalida a teoria do germe de Pasteur, ela a amplia.
A questão é que era possível patentear armas como antibióticos ou vacinas, mas não se podia patentear o terreno, ou seja, a água. A história da medicina seguiu o caminho que era mais rápido e também o mais lucrativo. Quinton demonstrou em seus famosos dispensários marinhos em Paris que, injetando plasma marinho isotônico, podia salvar bebês moribundos de cólera e tifo. Não matava o germe, mas fortalecia o aquário, o ambiente. Diz-se que o próprio Pasteur, em seu leito de morte, reconheceu Bernard, referindo-se a outro dos pesquisadores que mencionei para você, Bernard. Tinha razão. O terreno é tudo. Mas o erro já estava instalado. Passamos 100 anos perseguindo sombras externas, enquanto nossa própria bateria interna estava se descarregando. Pois bem, se você só for guardar uma coisa desta parte do vídeo, fique com isto. A água, de fato, não é um líquido meramente passivo, mas sim uma parte fundamental e ativa do complexo sistema elétrico do corpo humano. E quando essa vital eletricidade se perde ou é comprometida, o corpo inteiro entra em um estado de emergência, buscando restaurar seu equilíbrio essencial. Vamos agora entrar na parte técnica, aquela que quase ninguém te explica. O que é? A voltagem celular. Pois bem, cada uma das suas 37 trilhões de células é uma pilha em miniatura. Elas têm um polo positivo e um polo negativo. Imagine todos esses trilhões de células. E a voltagem é gerada graças à diferença de concentração de sais que existe entre o interior e o exterior da célula. Pois bem, chegando a este ponto, há duas coisas importantes que você precisa ter em mente e vou tentar explicá-las da forma mais simples possível. Primeiro, o gradiente. É que o sódio está fora e o potássio está dentro. Quando falamos de gradiente, estamos simplesmente falando de uma diferença. É como se estivéssemos falando de uma ladeira. Se há uma ladeira, algo pode se mover e se não há ladeira, tudo fica parado. A célula vive graças a essa inclinação elétrica. Fora há mais sódio e dentro há mais potássio. Essa diferença entre o exterior e o interior cria tensão e é essa tensão que gera energia. Quando o gradiente desaparece, o corpo se transforma em uma bateria descarregada. E não importa quanta comida entra, porque não há faísca. Uma coisa é ter combustível e outra bem diferente é ter eletricidade para usá-lo. E depois, a segunda coisa que você precisa entender é o que chamam de bomba. Seu corpo gasta quase 30% de toda a sua energia, o famoso ATP de que já te falei, só para manter essa diferença, ou seja, movendo esses íons através da membrana. E isso é o que chamamos de bomba de sódio-potássio. E aqui aparece uma palavra que quase nunca é bem explicada. Os eletrólitos. Grave esse nome. Esses eletrólitos não são suplementos nem pós para ir à academia, são os sais minerais, sódio, potássio e magnésio, que permitem que exista esse gradiente de que eu estava falando. Sem eletrólitos não há inclinação e sem inclinação não há voltagem. E os eletrólitos não são um detalhe, eles são o sistema. Por isso, quando os eletrólitos se perdem ou se diluem, a célula se desliga, mesmo que você tenha comida de sobra. Mas você não precisa memorizar todos esses números nem dados, só precisa entender a lógica. Quanto mais carga a célula tem, mais viva ela está. E por que, você me pergunta, isso é vital? Pois é muito simples, porque uma célula saudável vibra com um potencial de membrana de menos 70 a menos 90 milivolts. Pois bem, com menos 50 milivolts começamos a sentir fadiga crónica. E com menos 20 milivolts, a partir de certos níveis de voltagem, a célula inclusive perde sua capacidade de reparação e de comunicação
E nesse contexto é aí que podem surgir comportamentos celulares caóticos. E um dos exemplos mais extremos disso é o câncer. Isso é algo que se observa quando uma célula perde energia e deixa de obedecer ao conjunto. Isso, no final das contas, não é uma causa única para o câncer, mas sim uma condição comum. Uma célula sem energia simplesmente deixa de obedecer ao sistema. Dizendo de forma simples, sem voltagem não há ordem. E sem ordem o corpo entra em emergência. Até aqui tudo foi pura biologia. E agora que acho que você entende porque tudo isso não é um detalhe técnico, a partir daqui posso fazer uma simples comparação com a tecnologia para que você entenda um pouco melhor. Um iPhone com 1% de bateria escurece a tela e também fecha os aplicativos para sobreviver. Pois bem, o seu corpo faz exatamente a mesma coisa. A inflamação crônica é o modo de economia de um corpo sem voltagem e não é uma falha. É uma estratégia de sobrevivência diante da escassez de carga elétrica. Veja como isso é importante. O Dr. Gerald Pollack, de quem também já falei com sua ciência de ponta, nos deu a chave para a reconstrução. Mas antes de falar sobre soluções, preciso que você entenda algo fundamental, que é que a água dentro do corpo, a água no seu corpo não é H2. O líquido normal é a água de exclusão, de que te falei, a zona de exclusão, ou H3, o 2. Não é uma molécula mágica, é simplesmente a mesma água, mas organizada de uma forma diferente e única. É mais ou menos como a grande diferença que existe entre um simples monte de tijolos e uma magnífica e imponente catedral de pé construída com grande esmero. É uma água que tem uma consistência semelhante a gel e que está organizada de forma hexagonal, formando-se junto às suas membranas celulares. Essa água expulsa prótons, ou seja, a carga positiva, e fica com um excesso de elétrons, a carga negativa. Pois bem, até aqui, mais uma vez, falei para você sobre estrutura e energia. Agora vou dar um passo além e vou falar sobre comunicação. E é aí que entra em cena a revelação da escola russa. Atenção, porque uma célula não só precisa de energia para sobreviver, precisa de informação para saber o que fazer. Pesquisadores como Alexander Woodbeast e, mais tarde, Fritz Albert Popp descobriram que as células emitem luz, os chamados biofótons. Suas células não se comunicam apenas quimicamente, além disso. Elas se comunicam por meio de pulsos de luz coerente. A água estruturada do seu corpo atua como a fibra óptica de toda essa rede. E se a água está morta, ou seja, se não tem minerais e não tem estrutura, é muito simples. A luz não pode viajar, a comunicação é interrompida e a catedral fica às escuras. E você, o arquiteto interno, já não sabe o que reparar. Este conceito, desenvolvido profundamente nas universidades de Leningrado e Moscou, nos diz que somos seres de luz líquida e não dizem isso em um sentido místico, mas sim em um sentido biológico. A água EZ absorve a energia do ambiente, especialmente o infravermelho, e a converte em voltagem. Você se carrega com a luz do sol, assim como um painel fotovoltaico. Mas não me entenda mal, isso não significa que você deva olhar para o sol ou fazer loucuras. Significa simplesmente que você precisa entender como seu corpo converte energia ambiental em ordem interna. E você também precisa entender por que, quando esse processo falha, tudo começa simplesmente a se desorganizar. Pois bem, se entendemos que somos uma bateria, isso não é uma lista de receitas médicas. É basicamente uma forma de entender o que o corpo precisa para não entrar em colapso. A questão não é qual comprimido devo tomar,
mas como evitar que a bateria descarregue. E para alcançar isso, temos vários caminhos. Primeiro, restaure a terra. O plasma Quiron. Não beba isso, ou melhor, não beba água destilada ou clorada, porque você precisa de condutividade. Como eu te disse, durante anos perdemos eletrólitos sem perceber, com o estresse, com o suor, com inflamação crônica, com dietas extremas ou com água pobre em minerais, e tentamos compensar isso bebendo ainda mais água. Com isso, acabamos piorando a situação. O problema é que a água sem minerais não recarrega uma bateria, ela a dilui. E um corpo precisa de condutividade. Isso explica porque, historicamente, foram usadas soluções minerais completas como o plasma marinho isotónico para restaurar o terreno. E por terreno quero dizer o corpo humano. O uso de água do mar isotónica, que para você saber exatamente é 1/4 de água do mar pura para 3/4 de água mineral, devolve os 78 minerais da tabela periódica na proporção exata que suas células precisam para manter o gradiente de sódio-potássio. Mas não se prenda. À proporção, talvez seja mais interessante você ficar com a ideia de que, sem minerais completos, não há condutividade. Segundo a carga infravermelha, 50% da energia solar é infravermelha, mas isso não serve para bronzear, e sim para carregar sua água, etc. A luz vermelha estimula a citocromo C oxidase em suas mitocôndrias. E as mitocôndrias, como já analisamos em vídeos anteriores, são suas centrais elétricas e, como qualquer central, possuem uma peça-chave que permite que a energia flua. Essa peça se chama citocromo C oxidase, para que você entenda. Pois bem, quando essa enzima funciona corretamente, o oxigênio é utilizado de forma adequada e a energia é produzida de maneira ordenada. Quando funciona corretamente, o oxigênio é usado de forma adequada e a energia é produzida com ordem. No entanto, quando ela funciona mal, a cadeia fica bloqueada e a energia diminui. A luz vermelha e o infravermelho próximo têm uma propriedade muito específica. Facilitam que essa enzima volte a fazer seu trabalho. É algo como o seu carregador de parede para o seu sistema. E isso que estou te contando não é uma terapia milagrosa, não é mágica. Estou te explicando algo como lubrificar uma engrenagem enferrujada, como passar óleo. A luz não cria energia do nada, mas permite que a mitocôndria volte a produzi-la. Ou seja, é uma ajuda coerente com o funcionamento da biologia. E, por fim, existe o terceiro caminho, que é o earthing ou a conexão à Terra. A Terra, como tenho certeza de que você sabe, é um depósito infinito de elétrons negativos. E ao caminhar descalço, você absorve esses elétrons que neutralizam os radicais livres, que são cargas positivas que te oxidam. E isso também não é mágica, é simplesmente uma troca elétrica básica. É exatamente a mesma física que usamos para proteger edifícios e máquinas quando os conectamos à Terra. É o fio terra que estabiliza sua catedral ou seu corpo. Saúde não é a ausência de doença. Saúde é a abundância de voltagem. Recuperar sua energia não é para produzir mais, é para recuperar sua soberania. Um homem cansado é um homem fácil de manipular. Um corpo exausto é um corpo vulnerável. No entanto, um homem ou uma mulher com energia pode escolher ter sua catedral iluminada faz de você um homem ou uma mulher livre e, acima de tudo, devolve-lhe a dignidade. E dignidade, neste contexto, é ter a luz acesa. É voltar a ter a voltagem de quando você tinha 30 anos. Neste vídeo, devolvemos a luz à catedral, entendemos o que é voltagem, porque ela se perde e o que o corpo precisa para voltar a se acender. Mas agora surge uma pergunta realmente incômoda. Porque ter a luz adequada é, sem dúvida, importante,
mas não é de forma alguma suficiente. É preciso algo mais. Porque mesmo com energia, um sistema sem controle pode se autodestruir. É preciso alguém que decida o que vai ser reparado e o que não vai. Porque quando o corpo está danificado, nem tudo deve ser reconstruído ao mesmo tempo. E, se ninguém coloca ordem, mesmo com energia, o caos vai continuar. No próximo vídeo, vamos falar sobre tudo isso, sobre o sistema que coloca limites, sobre algo como o xerife interno que impede o corpo de se atacar, porque a verdadeira longevidade não depende apenas de ter energia, depende também de saber usá-la. Nos vemos no nosso próximo e emocionante vídeo e, como eu sempre costumo dizer, sempre em frente, e eu te leio com muito carinho nos comentários que você deixar.